Olá, galera do sétimo ano, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Nota 1000, com saúde, cheio de paz, cheio de garra, cheios de vontade de aprender? Isso mesmo que eu gostaria de ouvir. Parece que eu estou ouvindo vocês dizerem muita vontade de estudar, muita vontade de aprender. E pessoal, nós vamos dar início às nossas aulas online, né? Com muitos vídeos, com muitas atividades, muito trabalho para vocês durante essa pandemia, né? Brevemente a gente estará saindo dela cheio de vitórias, cheio de alegria, de saúde para dar e vender, né? E com certeza nós sairemos melhores do que entramos, certo? Com mais saúde do que quando entramos. Vocês terão alguns vídeos aí e o primeiro que vocês vão assistir é sobre o módulo de um número inteiro, certo? Também falando sobre números inteiros simétricos ou opostos, de números inteiros, e também a comparação entre números inteiros. Qual número é maior, qual número é menor, vocês vão entender. Logicamente que vocês sabem que nos números naturais, quanto maior o número, maior o seu valor, né? Será que nos números inteiros é assim? No conjunto dos números inteiros é assim? Então vocês vão estudar esses 3 pequenos vídeos que nós vamos compactar, né? Nós vamos colocar aí para vocês. Em seguida vocês irão fazer as atividades. Prestem bem atenção, estudem com muita vontade, com muito afinco. Levem tudo a sério, porque a coisa é séria mesmo. A única diferença que nós estamos tendo desta aula online, das aulas online em geral, para a aula presencial, é a distância. Sim, a distância é maior entre os colegas e os professores. Mas o trabalho vai ser o mesmo, o compromisso vai ser o mesmo. E eu desejo que todos vocês façam as atividades, depois retornem, porque essas atividades servirão como presença, né? Validarão a presença de todos vocês. Desejo a todos muito boa sorte, saúde, paz, foco, fé e muito trabalho. Boa sorte. Bom, galera, nós vamos estudar o módulo de um número inteiro, números inteiros relativos. O conjunto de números inteiros é representado por essa letra, parecido com um Z. E essa é a reta numérica. Do 0 para a direita são os números positivos e do 0 para a esquerda são os números negativos. A distância entre esse 0 e qualquer um desses números, certo? Ela é dada em números absolutos. Por isso tem aqui a definição, ó. Valor absoluto de um número. Tanto faz ser da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Tudo vai ser números absolutos, vão ser dados números representantes de distância, certo? Então, você olhando aqui, ó, do 0 até o 3, temos uma distância. Do 0 ao menos 3, temos outra distância. E qualquer que seja a distância, ela é dada em número absoluto. E esse número absoluto é o módulo de um número inteiro. E o módulo é representado por estas duas barras aqui, ó. Duas barras paralelas. Vamos colocar aqui dentro um desses números. Vamos pegar um número negativo, por exemplo. Número menos 6. Aqui. O número menos 6 está dentro do módulo. E o módulo do número menos 6 é o 6 sozinho. Por isso que é chamado de valor absoluto, sozinho. Sem o sinal, sem os módulos, certo? E o módulo de número mais 4, por exemplo, mais 4 é igual ao 4, certinho? Mas por que que é isso? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, distância, certo? E distância não é dada em números negativos, certo? Vamos supor que essa cidade, que esse 0 aqui represente uma cidade, né? As cidades que ficam à direita dela, direita dessa cidade chamada 0, né? Todas as cidades que são à direita dela são distantes em quilômetros positivos, né?
Vamos fazer aqui só um exemplo para ilustrar, olha só. Digamos que aqui é o ponto zero, que esse ponto zero aqui é Fortaleza. É para frente, eu não estou dizendo que isso aqui seja realidade, não. Mas que na matemática é sim. Vamos que aqui tenha Maranguape. Aqui seja Beberibe, Cascavel, Aracati, Fortim e Capuí, né? Lá. E para cá, você tem a Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Umirim, Tururu e Itapipoca, certo? Bom, na reta tá mal feita, mas para a gente fazer aqui só uma tomada. De Fortaleza para Maranguape são 20 quilômetros, mais 20. Para Beberibe, 40. A Cascavel, 60. Para Aracati, 80. Distâncias todas fictícias, né? Mas para o Fortim, 100. E para o Icapuí, 120 quilômetros. Mais 120, certo? Não está muito organizado, mas você tem que entender. De Fortaleza para Fortaleza é 0, né? Não mexeu. Agora de Fortaleza para Caucaia são 20 quilômetros. Como está para a esquerda, são 20 quilômetros a menos. É 56. 56 aqui é São Gonçalo do Amarante, desculpa. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo. Menos 40, que está para a esquerda. São Luís do Curu, menos 60. Umirim, menos 80. Tururu, menos 100. Itapipoca, menos 120, certo? Aí você pergunta, eu vou perguntar para você, que é melhor. Qual a distância entre Fortaleza e Tururu? Ah, aqui, eu vejo aqui que o Tururu tem menos 100, né? Mas se eu sair de Tururu para Fortaleza, eu vou andar 100 quilômetros. É isso? Ou seja, se eu partir do quilômetro menos 100, eu estou partindo do módulo de 100. Então, tudo que ficou para a esquerda de Fortaleza, certo? Vai ficar menos. Tudo que vai para a direita é mais, né? Então, esse aqui vai ser o módulo de números positivos. Vamos ver a distância aqui de Fortaleza para Aracati, 80 quilômetros, certo? Um módulo de 80 quilômetros. E esse módulo de 80 quilômetros vai ser 80, né? De 80 quilômetros. Vamos colocar quilômetros aqui. E aqui vai ser o módulo de 100 quilômetros, que vai ser os 100 quilômetros. Veja bem, perceba bem isso aqui, ó. Todos os números que estão à direita, de todas as cidades que estão à direita esquerda de Fortaleza, digo melhor, todas as cidades que estão à esquerda de Fortaleza, estão acompanhados de sinal da distância e sinal negativo. Mas se nós partimos tanto de Fortaleza para Itapipoca, quanto de Itapipoca para Fortaleza, nós vamos andar a mesma quantidade de quilômetros. Vamos andar os mesmos 120 quilômetros. Se for de Tururu, nós vamos andar os mesmos 100 quilômetros. Se for de Fortaleza para o Aracati, nós vamos andar os mesmos 80 quilômetros. Ou seja, tanto faz você ir como voltar. Vai ser a mesma quantidade de quilômetros, certo? Aí vai ser a mesma distância. Portanto, essa distância tem que ser em números absolutos, tá certo? Aí você tem que entender, né? Então, do zero para a esquerda, são os números acompanhados de sinal de menos, são os números negativos, mas o seu módulo é positivo. Então, módulo de menos 5 é igual a 5, e módulo de 5 é igual a 5. Resumindo, o módulo de um número pode escrever sem medo. O módulo de um número
sem contar com a definição, né? É esse número sozinho, sem a presença do sinal. Pela definição, o módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância entre esse número e a origem, o zero na reta numérica. Pronto. Se você não conseguiu compreender tudo ainda, volte, pare, tente fazer sozinho que você vai conseguir. Então, pessoal, boa sorte. Bom, galera, nós vamos estudar um pouco sobre os números inteiros opostos ou simétricos. A definição é que dois números são opostos ou simétricos quando estão associados a pontos que estão à mesma distância do zero. Olha aqui essa reta numérica. Veja aqui. Todos os números que estão à esquerda, como você sabe, são negativos. E os que estão à direita são positivos. Perceba aqui que a distância entre o 0 e o 1 é igual à distância entre o 0 e o menos 1. A distância entre o 0 e o 3 é igual à distância entre o 0 e o menos 3. Pronto. Mantém-se aqui a mesma distância. São 3 unidades de 0 a 3 e 3 unidades de 0 a menos 3. Isso significa que o menos 3 e o 3 são números opostos ou simétricos. Vamos ver aí, ó. Menos 3 e 3 são opostos ou simétricos. Por quê? Porque estão à mesma distância do zero. Certo? Então, opostos ou simétricos, menos 3 mais 3 são opostos ou simétricos porque estão à mesma distância do zero. Certo? Qualquer que seja o número diferente, de módulo diferente, aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Módulo diferente, menos 5 e 3, eles não são opostos, porque tem módulos diferentes, porque tem módulos diferentes. Então você aprendeu mais uma, né? Que dois números são opostos ou simétricos quando tem o mesmo módulo. Verdade, é isso mesmo. Então, tem o mesmo módulo, ó, módulo de menos 3 aqui é igual a 3, né? E o módulo de mais 3 é igual a 3, tá certo? Esses são opostos ou simétricos. Legal? Outro detalhe interessante aqui que você deve observar. Se você somar esses dois números, ó, se você somar dois números opostos, ó, menos 3 mais o mais 3, isso aqui vai dar igual a zero, ó. Mais vezes mais é mais, ó. Menos 3 mais 3 é igual a zero. Esse zero aqui é a origem, né? É o ponto de distância entre eles. Bom, então, a soma de dois números simétricos vai dar zero, certo? Se você somar qualquer outro aqui, diferente, ó, o menos 3 mais, ó, o mais 2, não vai dar zero,
presta atenção aí, ó. Menos 3. Vamos tirar aqui, ó. Menos 3. Mais. Menos 3 mais menos 2 vai dar menos 3 mais 2. Vai dar igual a menos 1, certo? E se você tirar tudo ali dentro do módulo, certo? Aqui, não vão ser iguais, ó. O menos 3, o módulo de menos 3 é igual a 3. E o módulo de mais 2 é igual a 2. São diferentes, certo? Tá entendendo aí por que não existe assimetria? Ou seja, são exatamente os mesmos números. Números opostos ou simétricos são os mesmos números, só que os sinais são diferentes. Oh, só que tem um detalhe aqui, ó. Não confunda, você não pode confundir. Não confunda oposto com inverso. E não é a mesma coisa. Não confunda oposto com inverso, ó. O oposto de 3 é menos 3. 3, o oposto de 3, vamos colocar aqui, ó. O oposto de 3 é menos 3. E o inverso de 3 é 1/3, tá? Então, você não pode dizer nunca que 3 e menos 3 são inversos. Não, 3 e menos 3 são opostos, tá certo? Então, recapitulando aqui, ó, dois números são opostos ou simétricos quando eles têm a mesma distância do zero, certo? Quando eles mantêm a mesma distância, certinho? Então, lá, tá tudo ok. Vamos dar uma passada aqui na comparação dos números inteiros. Os números inteiros aqui. A gente vai ver a diferença entre eles. Quem é maior, quem é menor, ou quem é igual, você já sabe, né? Só para começar, para os números positivos, permanece o de maior valor absoluto. Ou seja, o número 5, por exemplo, ó, o 5 é maior que o 2. Porque o valor absoluto do 5 é maior do que o valor absoluto do 2. Já para os negativos, o número de maior valor absoluto ou de maior módulo, certo? Terá o menor valor. E o de menor módulo ou de menor valor absoluto terá o maior valor. Vamos ver aqui, ó. O menos 5 e menos 2. Quem é que é maior aqui, ó? Quem é que tem maior valor absoluto? É o 5, né? O 5 tem o maior valor absoluto. Então, se o 5 tem maior valor absoluto do que o 2, o menos 5 é menor do que o menos 2. E, consequentemente, o menos 2 é maior do que o menos 5, certo? Coloque sempre isso na sua mente, fixe sempre isso aqui na sua mente. O número de maior módulo, certo? De maior valor absoluto, terá menor valor. Em outras palavras, né? Quanto maior, menor. E quanto menor, maior, certo? Nos números inteiros negativos. Já nos números inteiros positivos, quanto maior, maior, quanto menor, menor. Você tem que estar atento para esses detalhes, certo? Eu acredito que já deu para você pegar um pouco sobre a comparação desses números. É só você atentar para esse detalhe. Quanto maior, menor nos negativos, né? Quando for nos negativos. Quanto maior, menor. E quanto menor, maior. E isso, quando os números que têm o maior valor absoluto têm o menor valor real. E quando ele tem o menor valor absoluto, ele tem o maior valor real. Tá certo? Então, pronto. Eu espero que vocês tenham aprendido. Boa sorte a todos. Estudem e vamos fazer as atividades.